Rapaziada, eu que comprei um sofá, se liga só, esse sofá é sofá L. Eu comprei de uma família, na verdade, que estava se mudando. E eles disseram que ia se mudar. E o que acontece? Eu escutei uma zoada estranha, tá? O meu menino tava pulando no sofá esses dias. E aí eu tirei o pano daqui de baixo para ver se tinha quebrado alguma coisa. E fui dar uma olhada, né? E se liga só o que tem aqui dentro, rapaziada. Não sei se dá pra vocês verem, não. Mas tem tipo uma maleta aqui, rapaziada. Nunca fiquei tão arrepiado assim, mano. Até doido. Se liga. Caraca, mano. Será que era de alguém? Não, brincadeira. Sai, não toca não. Sai, sai. Não toca, pai. Rapaziada, e aí? Não sei se mexo não, rapaziada. Tava dentro do sofá, velho. Eu abri meu sofá. Não, não é possível, rapaziada. Se liga só nisso. Não toca, não toca. Sai. Ih, rapaziada, eu tô até com medo de tocar no sofá, hein.